Dia, meus irmãos da Federação de Homens da Sétima Região. É um prazer bastante grande e quem não lembra de mim, eu sou o pastor Rubem Correia, e nós pensamos numa reflexão sobre ouvir a voz de Deus. Eu creio que tem uma complexidade bastante grande ouvir a voz de Deus desde o início da história da humanidade. Lá no Gênesis, nós já vemos Adão, a Eva, ouvindo a voz de Deus, Noé, que ouviu a voz de Deus tempos depois e apenas uma vez, segundo o relato bíblico, e trabalhou em torno de 100 anos em cima do que ouviu, né? Moisés, trabalhando, cuidando das ovelhas do sogro, ouviu a voz de Deus ali através daquela sarça que ardia. O homem, quando ouve a voz de Deus, ele estremece, porque depois que a voz do Senhor chega aos nossos corações, vem o desafio, né? Cumprir, não basta ouvir. Tem muitas pessoas que querem ouvir a voz de Deus e não assumem o compromisso em cima daquilo que ouviu. Então é complicado isso. Jesus fala que aqueles que são meus ouvem a minha voz e me conhecem, né? Então lá em Mateus, no capítulo 10, ele fala isso com muita clareza. Então eu creio que os homens da federação são homens de Deus, homens de Jesus, prontos e com certeza querendo ouvir a voz do Senhor. Eu me lembro, no tempo que estava aí em Cabo Frio, foi no período de 96 a 2000, nós ouvimos a voz do Senhor com muita clareza. Na época se falava muito em igreja crescente, igreja crescendo, etc. E o Senhor falou assim no meu coração com muita clareza, que era para dividir a igreja. Eu não entendi muito bem, foi coisa da minha cabeça. Como é que nós vamos fazer, dividir a igreja? E eu sentei lá diante do computador e era o Conecta na época, e nós começamos a avaliar os membros, onde os membros moravam. E nós percebemos que tinha um grupo de em torno de 60 pessoas que moravam no Jardim Caiçara, um grupo morava em Porto do Carro, outro grupo morava na Praia de Siqueira, outro no Recanto das Dunas. E aí começamos a orar e buscar entendimento, e o Senhor foi mostrando exatamente isso, que Ele queria uma igreja em cada bairro, onde já tinha a igreja dele. A igreja não é o prédio é consequência da presença da igreja. E aí nós começamos a pedir ao Senhor para mostrar pessoas para estarem à frente desse grupo, né, desses grupos. Foi uma luta bastante grande, porque o tesoureiro questionou, o coordenador do Mahad questionou. Então, na verdade, a visão da igreja está crescendo. Nós já tínhamos 2 cultos, não sabíamos mais onde iríamos colocar pessoas. Então, eu tinha certeza absoluta que o Senhor estava falando, e nós levamos adiante a voz do Senhor. Foi uma luta bastante grande. Ouvir a voz do Senhor, a gente estremece. Mas conversamos com o pastor Moacir assumiu o compromisso juntamente comigo, e fundamos a igreja de Jardim Caiçara. Em Porto do Carro, o Zé Antônio, uma congregação que estava um pouco enfraquecida, era para dinamizar o trabalho, e foi uma benção. Hoje nós temos a igreja também em Porto do Carro. E o pastor Hélio Antunes hoje está em Arraial do Cabo, mas na época era membro também da igreja, e foi lá, e nós fundamos também na Praia de Siqueira. A minha esposa, a pastora Valéria, também começou o trabalho no Recanto das Dunas. O Zé Romário já estava lá em Iguaba, dinamizando, e a igreja assim com muita sabedoria, com muita unção, e hoje também tem uma igreja metodista em Iguaba. Então o Senhor falou, e nós tínhamos que ouvir a voz do Senhor e nos comprometer com aquilo que o Senhor estava falando. A luta foi bastante grande, mas eu quero dizer que é muito prazeroso. Não foi a primeira vez. A outra vez nós estávamos lá em Niterói, e o Senhor falou a mesma coisa: vamos fundar a igreja. Pastor Davi
compartilhamos com ele, ele falou assim, vai em frente, e nós começamos a Metodista Central de São Gonçalo, né, perto da Praça Zé Garoto, e também a Igreja Metodista da Engenhoca. Então, o Senhor, ele tem chamado, né, pessoas para ministérios específicos, e não para estar à frente para aparecer, mas para levar a causa do Senhor Jesus adiante. Então, no livro de Apocalipse, logo depois no finalzinho da carta que João escreve para Éfeso, né, termina assim dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus está dizendo às igrejas. Então que você possa ouvir a voz de Deus. Eu não sei qual é a tua formação, eu não sei qual o ministério para o qual Deus te chamou, mas eu quero dizer, você é da Federação de Homens Metodistas, e homem metodista tem que ser com o coração, tem que ter o coração inflamado pelo fogo do Espírito, ser um fundador de trabalhos novos, ser um desbravador, né? Como diz o nosso bispo, tem que sair rasgando, né, os obstáculos que estiverem à frente, entrando aonde outras pessoas não foram, né? Desde que seja sob a voz do Senhor, que nós juntos possamos fazer uma grande obra, porque eu tenho falado nas igrejas que passo, nos lugares que passo, não basta ser metodista, não basta ser servo de Deus, tem que participar. Que o Senhor te use poderosamente, não só hoje, mas ao longo de todos os dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus.